Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje, de matemática, no livro A Conquista. Continuamos estudando a unidade 5, que fala sobre subtração, e hoje a nossa atividade será nas páginas 107 e 108. Como eu disse, unidade 5, adição e subtração, porém o nosso foco é subtração, aquelas continhas de menos. Na página 107 tem 3 questões que a gente vai analisar agora. Na questão 1, eu já deixei respondido para vocês como exemplo. Um ônibus está indo de uma cidade A para uma cidade B. Para chegar até a cidade B, é necessário percorrer 56 quilômetros. O ônibus já percorreu 25 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para o ônibus chegar à cidade B? Então, para eu saber, eu fiz o quê? Uma continha de menos, uma subtração. 56 quilômetros é a quantidade de quilômetros que precisa percorrer, mas esse ônibus já percorreu 25 quilômetros, então ficou 56 quilômetros menos 25 quilômetros percorrido, que deu 31, ou seja, faltam ainda 31 quilômetros. Para resolver isso, fiz da seguinte forma: 6 quilômetros, certo? 6 quilômetros menos 5, que já foi percorrido, restou 1, ou seja, 6, tirei 5, sobrou 1. 5, tirei 2, sobrou 3. Então, 5 quilômetros menos 2 quilômetros, restaram 3 quilômetros. Então, restaram no total 31. Falta 31 quilômetros para o ônibus chegar à cidade B. A mesma coisa você vai fazer na questão seguinte. Então, para a festa de aniversário, questão 2. Para a festa de aniversário de Luísa, a mãe dela fez 75 cupcakes. Se os convidados já comeram 44 cupcakes, quantos restaram? Então, você vai fazer uma subtração também. Aqui neste quadro, vai montar sua continha, ou seja, 75, que é o total de cupcake, menos 44, que é a quantidade que já comeram. 75 menos 44, quanto dá? Então, restaram quantos cupcakes? Você vai escrever aqui. Restaram X cupcakes, a quantidade. Já na questão 3, você vai criar um problema. Você vai observar esta cena e criar um problema para que possa ser resolvido com uma subtração. Então, nós temos aqui uma balança que está indicando 96 quilos. Temos uma caixa, 2 caixas de tomates, uma caixa escrita 55 quilos e a caixa de cima que não está escrito nada. Então, você vai criar um probleminha, ou seja, uma questão, tá? Você pode fazer, por exemplo, um problema para descobrir quantos quilos tem essa caixa menor. Se no total aqui a balança deu 96 quilos é o peso das 2 caixas juntas, certo? Se nessa caixa de baixo tem 55, quanto que tem na caixa menor? Então, você pode fazer um probleminha para ser resolvido com essa questão aqui. Página 108. Na página 108, você vai observar as distâncias em quilômetro entre Belo Horizonte e algumas capitais de Minas Gerais. Aliás, a capital de Minas Gerais, né, que é Belo Horizonte, e algumas cidades mineiras. Então, aqui tem a distância entre Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e outras cidades. Então, vocês vão observar essas cidades aqui que eu marquei de amarelo e de vermelho, que são as cidades das questões. Na questão diz: de acordo com as informações acima, responda. A. Caio mora em Barbacena e Luiz mora em Santa Bárbara. Qual deles mora mais longe de Belo Horizonte? Então, vamos lá. Caio mora em Barbacena e Luiz em Santa Bárbara. Então,
Caio mora em Barbacena, aqui está o Barbacena, a 173 quilômetros, né, de Belo Horizonte. E Luiz mora em Santa Bárbara. Santa Bárbara está a 112 quilômetros de Belo Horizonte. Então, quem mora mais longe? Caio, que está a 173 quilômetros, ou Luiz, que mora a 112 quilômetros. Você vai escrever o nome aqui, se é Caio ou se é Luiz. E depois vai fazer a continha aqui nesse espaço e vai me dizer quantos quilômetros mais longe. Então, nesse quadro, você vai escrever a continha. 173 menos 112. Então, vai fazer a continha 173 menos 112 e vai descobrir o resultado, quanto que dá, e vai escrever aqui. Na letra B, diz: Flávia mora em São Tomé das Letras e mudou-se para Cambuquira. Ela ficou mais perto ou mais longe de Belo Horizonte? Então, você vai observar aqui, ó, Flávia mora em São Tomé das Letras e se mudou para Cambuquira. Vamos lá. Aqui está a cidade de São Tomé das Letras e aqui está a Cambuquira. Então, ela morava em São Tomé das Letras a 337 quilômetros de Belo Horizonte e mudou-se para Cambuquira, que está a 314 quilômetros de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Então, você vai descobrir se ela se mudou agora, ela está mais perto ou mais longe. Era 337 quilômetros e agora passou a ser 314 quilômetros de Cambuquira. Então, nesse caso, ela ficou mais perto ou mais longe de Belo Horizonte? Você vai escrever. A quantos quilômetros? Então, você pode fazer sua continha aqui nesse espaço, tá? A quantos quilômetros? Vamos lá. São Tomé das Letras, 337, Cambuquira, 314. Então, você vai fazer a seguinte conta. 337 menos 314. Lembra que o número maior tem que ficar sempre na parte de cima da continha de subtração e o número menor na parte de baixo. Então, o número maior é 337. Então, vai ficar 337 menos 314, que é o número menor. Então, você vai fazer a subtração, 337 menos 314 e o resultado que der, você vai responder aqui a quantos quilômetros fica, ok? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.